A paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu entro na sua casa, quem sabe no seu carro. Através desta mensagem, com certeza, Deus irá falar ao teu coração. Após a mensagem, eu quero orar com você. Que Deus te abençoe e que coisas extraordinárias aconteçam em sua vida, em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, agora nós vamos ouvir a Tua palavra. Precisamos ter a nossa mente totalmente aberta, sensível, nosso coração alegre, aberto, sensível, porque o Senhor vai nos orientar através da Tua palavra. Usa a minha vida, Deus, para abençoar outras vidas. Assim como o Senhor falou comigo sobre esse tema, eu tenho certeza que pessoas serão abençoadas nessa noite, para a honra e glória do Teu nome. E todos os que creem digam amém. Abre em Gênesis capítulo 11. Hoje você vai ler demais a Bíblia, hein? Já estou te avisando, tá? Você que está aí no DVD, você pode ficar ligado na Bíblia aí, que você vai ler a Bíblia demais hoje. Gênesis 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Diga amém. É interessante, o tema da mensagem hoje é quando Deus confunde e quando Deus explica. Primeiro eu quero tratar quando Deus confunde. Esse texto aqui, existem muitas músicas, até seculares, que falam da Torre de Babel. Existem filmes que falam da Torre de Babel. Existem comentários, até em futebol, que falam aquilo ali é uma Torre de Babel. Porque a Torre de Babel, ela foi um lugar de confusão. A Torre de Babel, ela não era um lugar de confusão, mas ela se tornou um lugar de confusão. Você vê que a Bíblia diz que eles arrumaram um vale, né, a civilização da época, falaram: vamos construir uma torre para que ela chegue até o céu. Aí Deus, que vê tudo, ele viu que aquele negócio não estava legal. Ele viu que aquela história não ia funcionar. E aí foi aonde ele fez isso que hoje nós temos, idiomas. Você vê que o Brasil tem um idioma, Portugal, Estados Unidos, Austrália, Alemanha. Então a definição dos idiomas saiu dessa situação. Agora, o que me chamou a atenção é que quando a gente fala de confusão, a gente imagina em primeiro lugar o diabo, né? É verdade ou não é? A primeira coisa que você imagina quando fala de confusão é o diabo. Até porque a Bíblia diz que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Então, a primeira coisa que você imagina quando alguma coisa está confusa
é que o diabo está no negócio. E aqui não teve nada do diabo. Aqui foi o próprio Deus. Aqui foi ele mesmo que disse, não, esse negócio aqui, olha, aos olhos humanos, está tudo explicado. Eles estão se dando bem, estão se falando, mas aos meus olhos esse negócio está todo confuso. E eu preciso parar esse projeto. Olha que coisa interessante. Abre no Salmo 35, 26. Envergonhe-se, Salmo 35, 26. E confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Olha, Deus, ele usa a confusão para nos livrar dos adversários. Não é o diabo. Quer ver uma coisa interessante? Eu comecei a procurar muitas coisas sobre confusão na Bíblia. Mateus, capítulo 10, versículo 34. Olha o que Jesus disse. Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Olha a confusão aí, ó. Mas tem mais, ó. Agora Deus também usa a confusão para nos envergonhar e para nos corrigir. Abre em Daniel 9:7. Daniel 9:7. Olha para você ver quanta coisa sobre confusão. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto. Como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Existem pessoas confusas, porque pecaram contra Deus. Casas totalmente confusas. Negócios totalmente confusos. Ministérios totalmente confusos. Por quê? O pecado entrou ali. Não foi o diabo que confundiu. Deus. Ele disse assim por Jesus: eu preciso tirar as escamas dos olhos de vocês. Por quê? Porque qualquer pessoa que não enxerga fica confusa. Olha o engarrafamento que teve ali, descendo para o litoral, para a Baixada Santista. Uns falaram que deu mais de 200 carros, é isso mesmo? Até? Aí, quanto? 300? 270. O número que eu vi foi esse, 270. Mas tanto carro, né? Mas o que aconteceu? Perderam a visão. O trânsito que flui normalmente ficou confuso. Porque o que aconteceu? Uma névoa. Você já parou para pensar se não tem uma névoa na tua vida, não? Você já parou para pensar se você não está engavetando coisas? Já parou para pensar nisso? Irmãos, eu quero lembrar você que aqueles que servem a Deus, presta atenção, aqueles que servem a Deus, eles também podem sofrer consequências de confusão pelo próprio Deus. Sabe por quê? Está na continuação do versículo 9. Ao Senhor nosso Deus, Daniel 9:7, agora o versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Então existe uma saída para aqueles que estão perdidos, perdidos e perdidos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Talvez você não esteja perdido, mas alguém que está me assistindo pode estar perdido.
Talvez você não esteja sem visão, mas alguém que está me assistindo pode estar sem visão. Talvez a sua vida não esteja confusa. A minha vida não está confusa, graças a Deus, mas talvez a vida de alguém que está assistindo, ou até alguém que está aqui dentro, está confusa. Agora, quando eu descobri que a confusão não é somente da parte do diabo, pode vir da parte de Deus, porque tem pecado, eu aprendi uma lição tremenda. Quando alguma coisa estiver confusa dentro da minha casa, a gente tem que fazer um pente fino. Uma vez teve uma época que meu filho, o Daniel, a Paula não teve isso, mas o Daniel começou a dar muito trabalho. Ele estava fazendo muita arte que não era perfil dele. E aí, lá em casa a gente começou a ficar confuso. E aí, vira e mexe, o Daniel tinha que levar umas havaianas para dar uma aprumada. Mas teve um dia que aconteceu um negócio muito interessante. Eu dei umas havaianadas nele, e quando eu olhei para ele, ele estava com um semblante, como se alguém tivesse feito a arte, e ele estivesse pagando o pato. Na hora o Espírito Santo falou ao meu coração, e eu falei para a Alessandra, esse menino está sendo influenciado pelo diabo. Primeira coisa que nós fizemos, cortamos a televisão dele, cortamos. Primeira, não foi a segunda, a primeira. A segunda coisa, nós entramos em oração. Ele à noite na caminha dele lá, de vez em quando eu, de vez em quando a Alessandra ia lá, colocava a mão na cabeça dele, falava: Senhor, nós repreendemos toda e qualquer ingerência do mal sobre a vida do meu filho é herança do Senhor, nós o abençoamos. Voltávamos para dormir. Passou. A confusão tinha sido da parte de Satanás, mas a explicação tinha vindo da parte de Deus. Você pode aplaudir a ele? Mas isso daí não faz assim quem quer. Isso faz quem conhece ele. Quem não conhece ele vive em confusão, porque não tem explicação. Olha que coisa, tem muita coisa aqui, ó. Existem confusões em nossas vidas, fruto do pecado contra Deus. Existem confusões em nossa vida, porque não pedimos uma explicação a Ele. E enquanto não tivermos essa explicação, ficaremos confusos. Agora eu quero voltar para o texto que nós lemos em Gênesis, no capítulo 11. Olha que coisa interessante. Aquelas pessoas disseram assim: vamos fazer tijolos e vamos queimar, mas vamos queimar bem. Olha, vamos queimar, mas vamos queimar bem. Na minha juventude, meu pai teve uma cerâmica e fazia lajota. E toda a lajota que era bem queimada, ela se tornava imune à penetração de água, e ela se tornava mais resistente do que as outras. Quando eu estava estudando essa mensagem, o Espírito Santo falou no meu coração: precisamos ter cuidado quanto aos itens de construção da nossa vida. Primeiro, que não permite o rio de água viva penetrar em nós. Segundo, que nos faz resistir à perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Isso é um tijolo bem queimado. Satanás, ele quer construir com esse tipo de material. Eu esqueci, eu li uma frase, eu li um poema num livro, que pena que eu esqueci. Eu ia trazer para ler. Mas ele diz, eu nem vou tentar, senão eu vou estragar o poema e aí piorar. Mas preste atenção nisso. O que você tem separado para construir tua vida pode te dar confusão. O que você tem separado? Se hoje o Espírito Santo te pedisse a lista de material que você anda construindo na tua vida, o que ele iria ver? E o interessante é que Deus não fala para a gente ser um tijolo bem queimado. Fala para a gente ser um tijolo de barro. E eu vou te falar uma coisa: não queimado.
Porque quando você queima um tijolo de barro e ele quebra, você tem que jogar fora. Quando você quebra um tijolo de barro sem ser queimado, você molha e molda ele de novo. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus não nos quer ver uma pessoa petrificada. Por isso que eles fizeram dos tijolos pedras. E a Bíblia diz que Deus quer trocar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de... para a gente não construir porcaria. Olha aí, está tudo entrelaçado. Olha que coisa interessante. Outra coisa que me chamou a atenção: quando vamos fazer algo fora da vontade, nem sempre ficamos sozinhos. Você vê que todo mundo daquele vale estava engajado. Às vezes, você está querendo viver uma vida toda errada. Você vai ficar sozinho de pessoas que querem andar com Deus, mas de pessoas que querem construir uma torre de Babel, cheio. Pessoas para te trazer para a igreja é difícil. Mas pessoas para te pagar uma entrada de um baile, de um show, de um Rock in Rio, Pessoas para te falar assim: olha, mantém-se fiel à sua esposa, estou sabendo que você anda saindo com mulher, para com isso. É difícil. Mas para dizer: arrumei duas, uma para mim, uma para você, Quem é que está do teu lado? Quem é que quando Deus olha, vê do teu lado? Escute. Por isso, nada melhor, para tudo que vamos fazer, pedir para Deus descer e dar uma olhada. Tudo que eu estou fazendo, eu sei que Ele está olhando. E sabe qual que é a diferença daquilo que eu olho do que você está fazendo, daquilo que Deus olha do que você está fazendo? É que eu olho o que você já fez. Eu não tenho poder além disso. Eu olho o que você já fez. Deus olha o que você não fez, por que você está fazendo e como vai terminar. Então, a melhor pessoa para te dar uma ideia e para te dar uma direção é Deus, que tudo vê, que tudo pode, que tudo é. Ele é o melhor. Você tem coragem de pedir para Ele dar uma olhada na sua construção? Você tem coragem de pedir para Ele dar uma olhada naquilo que você tem procurado fazer? Deus pode dar uma olhada nos finais de semana, Deus pode dar uma olhada nos seus acessos na internet, Deus pode dar uma olhada na escrita da tua empresa, Deus pode dar uma olhada no teu casamento, Deus pode dar uma olhada no teu namoro, pode. Deus pode sentar na sala do teu namoro, ou Deus vai ficar escandalizado? Escolhas. Olha só, precisamos sempre pedir para Deus dar uma olhada para nos aprovar ou nos corrigir. Não é reprovar direto, não. Irmão, quando você anda com Deus, escute, quando você anda com Deus e você está sempre ligado em Deus, você corre até o risco de fazer alguma coisa que Deus não queira. Mas se você está ligado com Ele, quando você o chama para ver, Ele diz: esse negócio não funciona. Esse negócio aí está fora da realidade. Ele não está te punindo, Ele está te corrigindo. Te punir, Ele vai se você não obedecer. Essa é a diferença. Senão eu estava morto, todo mundo aqui estava morto. Eu pensou qualquer coisinha que a gente errasse, Deus chegasse e pá, matasse a gente? Não, aí Deus chega e corrige. Olha, você está vindo para a esquerda, né? Não, é para a direita. Maravilha, Deus, obrigado, desculpa, viu? Esse é o segredo. Escuta, outra coisa, Deus confunde, é porque algo que vamos fazer é totalmente fora da sua vontade, e nunca iremos realizar, apenas conseguiremos perder tempo, perder paz, energia, e o pior, deixaremos de realizar o que Deus gostaria que fosse feito. Você acha que é projeto de Deus você sair da igreja? Você acha que é projeto de Deus você voltar para o mundo? Você acha que é projeto de Deus você voltar a usar droga, você voltar a fumar pedra de crack, como foi o caso da menina aqui?
Você acha que é projeto de Deus você reativar aquele relacionamento com a sua amante? Você acha que isso é projeto de Deus? Isso só rouba paz, só perde tempo. Você acha que é projeto de Deus você fazer alguma coisa que vai atrair maldição para a tua vida? Você acha que é projeto de Deus? Deus, Ele sabe. Olha, eu não me recordo, eu tenho que ser sincero, vocês sabem que eu conto muitas experiências minhas aqui, e eu dou até prioridades para aquelas que até me envergonham, porque quem tem que ser exaltado aqui é Jesus. Mas eu não sei o que é voltar na caminhada com Cristo. Eu não sei. Tem que ser sincero com vocês. Eu não sei o que é. Eu não sei, sabe? Estou a fim de sair da igreja. Não, eu estou vendo umas coisas que eu não estou concordando. Gente, se eu contasse para você o que eu já vi em igreja, vocês tudo iam embora antes de eu terminar a mensagem. Vocês iam embora. Estou diante de Cristo dizendo. Mas eu entendi que o meu negócio não é construir uma torre de Babel para chegar no céu. O meu negócio é crer que Jesus é o Senhor para me levar para o céu. Dá um aplauso a Ele. Esse é o negócio. Está vendo? É diferente. Eu entendi que não é a torre de Babel que vai me levar para o céu. Não é meu amigo, não é minha mãe, não é minha mulher, não é meus filhos. Meu irmão, o dia que você entende isso, você começa, sabe, a enxergar mais longe, assim, ó. Mas quando você não entende isso, você começa só a enxergar aqui na frente, ó. Você passa a ser uma pessoa limitada, uma pessoa que está sempre com a cabecinha baixa, assim, não. A palavra homem significa aquele que olha para cima. Isso significa a palavra homem, não é homem macho, é homem no sentido de ser humano. Entendeu o negócio? Agora, já falamos bastante aqui sobre Deus confundir. Olha que coisa interessante isso aqui. Qual era a motivação daquele grupo? A motivação daquele grupo era construir uma torre e o seu nome ficar marcado na história. Meu irmão, você já parou para pensar nisso? Que o princípio deles está errado. Perdão, a motivação deles estão erradas. Mas o princípio está certo. Que nome que você vai deixar? O que os seus filhos vão ter? Pastor, estou deixando 40 casas de aluguel, 20 prédios. Estou falando isso não. Eu estou falando aquele nome do secreto. É esse que eu estou falando. Qual é a visão do que você tem construído diante de Deus? Pastor, ainda sou jovem, ainda tem muito tempo. Olha, querido, vocês já assistiram uma propaganda que está passando agora na televisão, de uma pessoa que chega do lado da outra e diz assim, olha, aqueles computadores vieram a mais. Quem viu essa propaganda aí? Uma pessoa, 2, ninguém mais viu? Então deve ter começado há pouco tempo, 3. Tem um cara conferindo um caminhão de computador. Aí chega um cara do lado e diz assim, está sobrando 10 computadores, ninguém está vendo. Aí a imagem para aí, e aquele cara que ouviu isso, volta, lá na escola, quando ele tinha 7, 8 anos de idade, ele fazendo um desenho com uma canetinha, e aí a professora diz assim, devolve a canetinha para os seus donos. Aí ele pega a canetinha, está escrito Ana, aí ele tampa a canetinha, vai lá e devolve para Ana. Aí volta a imagem, ele diz, ninguém está vendo, mas eu estou vendo. Aí a propaganda fala assim, passe adiante a integridade. Mas às vezes a gente está passando mais, é a falta de integridade do que a integridade. Bíblia. O princípio de você deixar o nome é legal. Agora, a motivação, eu tenho falado muito, uma coisa que tem queimado muito no meu coração, Deus, Ele está na reta final da igreja, na reta final. E o que vai prevalecer é o ser.
não é o ter. É isso que vai prevalecer. Não é o que eu tenho, é quem eu sou. Ó. Não é o que eu adquiri. Não é isso. É o que eu passei adiante, como diz a propaganda. Escuta esse negócio aqui, ó. A Bíblia diz que a terra Deus deu aos homens. A Bíblia diz isso. A terra Deus deu aos homens. Vê as crianças lá que está falando muito alto. A Bíblia diz que a terra Deus deu aos homens, mas o céu pertence ao Senhor. É isso que a Bíblia diz. Então o céu não está vinculado à sua conquista na terra. O céu, ele está vinculado às suas conquistas celestiais. Caráter, integridade, santidade. A palavra santidade hoje, ela é uma palavra que até dentro das igrejas está careta, porque tem muita gente que não quer saber de santidade. Então, quando você fala de santidade, você coloca para fora as pessoas que não querem isso. Aí um pastor que não tiver uma definição de quem ele é, ele começa a achar que ele não deve falar sobre santidade, ele começa a achar que ele não deve falar sobre oferta, ele começa a achar que ele não deve falar sobre dízimo, ele começa a achar que ele não deve corrigir o pecado, ele começa a achar que ele não deve corrigir aquele que está errado. Ele começa, por quê? Porque tudo isso, as pessoas podem tomar uma decisão de saírem. Mas, pensando aqui nós, será que é assim que Deus pensa? Será que se Jesus fosse o pastor desta igreja, no sentido humano da coisa, será que Jesus, ele agiria assim? Você já parou para pensar, se você e eu, olha as coisas que eu penso, será que eu congregaria na igreja de Jesus? Será que eu estaria disposto a andar no nível que Jesus quer, como pastor da igreja? Será que eu conseguiria sentar numa cadeira e escutar um sermão de Cristo? Será que eu conseguiria? O que eu comentaria nos bastidores sobre a mensagem de Jesus? Olha só, pensa nisso. Pô, eu vou te dar um exemplo. Você lê uma coisa na Bíblia, você lê, e coisas que Jesus disse e que foi escrito, você já comenta, você já critica. Jesus enfrentou a mesma coisa e enfrentaria hoje do mesmo jeito. Só que sabe o que me inspira em Jesus? É que ele não veio fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. E quem faz a vontade dele sofre, mas quem faz a vontade daquele que o enviou está com ele e todos os dias da sua vida. Essa é a diferença. Eu fico vendo umas pessoas que de repente falam assim: pastor, eu vou sair da igreja. Amém, você vai sair por quê? Eu vou congregar mais perto da minha casa, eu arrumei um namorado, eu arrumei uma namorada, glória a Deus. Não, sabe, eu, sei lá, tem uns negócios. E eu falo, vai dar burro na água. Era para muito mais. Olha, a gente já deveria ter comprado mais 500 cadeiras. Mas sabe por que nós não compramos mais 500 cadeiras? Porque essas mensagens aqui filtram pessoas. Essas mensagens aqui filtram pessoas. Mas uma coisa eu tenho aprendido, irmão: Torre de Babel é só confusão. Não adianta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... O que adianta você viver aqui frequentando um lugar aonde mentira massageia teu ego? Você precisa da verdade. Eu fico pensando, por que pessoas que estavam envolvidas com drogas, com homossexualismo, estou falando, eu vou com todo respeito, mas eu tenho que usar esse termo pesado, não estou falando uns crentes meia boca, não.
Eu estou falando, homossexuais, lésbicas, pessoas que estavam envolvidas em tráfico, pessoas que não tinham compromisso com a esposa, esposas que não tinham compromisso com o marido, filhos que não tinham compromisso com os pais, pais que não tinham compromissos com o filho. Essas pessoas, elas estão conhecendo a verdade e elas estão sendo libertas. Agora, já pensou se elas entrassem aqui e as mensagens fossem, olha, eu tenho uma pessoa que, eu não posso nem falar nome nem nada, porque senão vão começar a ligar os fatos, mas tem uma pessoa que um dia chegou para um pastor e disse assim, eu fumo, eu não consigo largar o cigarro, o senhor é o meu pastor, o que o senhor tem a dizer para mim? Olha, querido, o seguinte, vai tocando a vida, sabe, é uma coisa assim meio pessoal, é uma coisa assim que você deve, de preferência nem perguntar para mim, mas já que você perguntou, né, vai, sabe, o importante é Jesus, é maravilhoso. Isso é um covarde, isso é um lobo, isso é uma pessoa que está preocupada de você estar sentado aqui, mas não está nem aí se você vai para o céu. Está nem aí. O importante é você entregar teu dízimo, entregar tua oferta. Olha, pastor, eu estou falando que eu conheço. Olha, pastor, eu gosto de tomar um vinho. O senhor tem alguma coisa contra vinho? Olha, querido, desde que a gente tome vinho, assim que ninguém veja, só Jesus e ninguém mais. Eu acho que, sabe, na tua casa, assim, no recluso do teu santuário, é um negócio que não tem. Isso é uma palhaçada. Vamos pensar. Qual é a mensagem que Jesus falaria na igreja dele? Qual é a mensagem? Se você chegasse para Jesus, perguntasse sobre drogas, sobre bebida, sobre cigarro, sobre prostituição, sobre amante, qual o recado que Jesus falaria? Mas isso daí, gente, tem que ser falado, porque é a verdade que vai libertando a gente, não é a comodidade. Ontem eu preguei aqui a respeito de um jovem pastor e de um outro jovem pastor, mas um jovem pastor, ele dizia assim, eu não tenho igreja, eu estou esperando, você vai, depois um outro dia eu vou pregar essa mensagem, mas fala sobre comodidade, eu estou esperando aqui uma pessoa para me bancar. Esse jovem disse isso, aí passou um empresário, que queria um pastor para ele, lá na casa dele, falou assim, eu banco você, eu pago teu carro, pago tua casa, pago tua comida, te dou roupa, e te dou casa. Aí a Bíblia diz que ele foi para a sua comodidade. Olha aí que delícia. Está lá em Juízes 17, depois você lê. Sempre vai ter um Mica para te dar uma comodidade. Sempre vai ter alguém querendo comodidade, e Satanás vai pôr um Mica na tua vida. Sempre. Jesus, ele não é uma pessoa que nesse tempo de hoje, olha, eu vou falar um negócio aqui sério diante do Espírito Santo, hein? Eu não sei se você ou eu estaríamos capacitados, qualificados para congregar na igreja de Cristo, porque a gente é muito dodóizinho. A gente se ofende fácil. Aqui tem 400, 500 pessoas. Tem pessoas que conseguem, diante de uma palavra dessa, dizer assim, o pastor estava falando, era para mim, estava mirando em mim. Aquilo foi indireta para mim. Você está longe de Deus, como se a igreja fizesse parte da tua vida só. Só você que gira em torno da igreja. Isso é uma prova que Deus quer impedir você de construir uma torre de Babel. Isso é uma prova que Deus está te vendo, está olhando você. Estou vendo. Agora, você quer ver que coisa interessante? Qual é o resultado da confusão de Deus? Espalha. Faz assim, qual é o resultado da confusão de Deus? Espalha. Faz assim, espalha.
Não sopra aquele bafo de onça na cara de ninguém, não. Faz assim, ó. Por que Deus espalhou? Porque Deus, Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. São a mesma pessoa em pessoas diferentes, mas iguais. Não me pergunte como. Paulo, por que você tirou essa ideia? Não, porque Jesus, aproximadamente 5.000 anos depois, ele falou assim: se alguém estiver construindo Torre de Babel, aonde eu estou, significa que comigo não ajunta, e quem comigo não ajunta, espalha. Seja quem for. Quem for. Não quero ver nome. Não ajunta comigo, espalha. Tem mais de 108 igrejas em Cruzeiro. Eu ensino isso de púlpito porque eu quero ver você no céu. Eu não quero ver você no inferno. Você ficar cultuando a Deus num lugar onde você não se sente bem, venceu o teu tempo. Seja quem for. Pode ser um parente meu ou um amigo meu. Você ser um construtor de Torre de Babel, Deus vai te dar confusão. Mas esse ensino só pode ensinar, e com todo o respeito que eu tenho aqui, eu quero te dar uma palavra. Esse ensino só pode ensinar quem anda com Deus. Eu ando com Ele, então eu posso ensinar. Sabe por que eu ando com Ele? Porque eu sei que isso não funciona. Muitos já sentaram aí no meio e começaram a construir Torre de Babel. E eu ralei, sofri. E eu sei que levaram muitos para fora da igreja. E vão dar conta dessas vidas. Vão dar conta. Eu vou dar conta daquilo que eu ensino. Agora tem muita gente que vai dar conta das pessoas que ele lançou no inferno, com críticas, demoníacas, satânicas, e que estão dizendo que Deus está na minha vida. Está nada! Deus não constrói Torre de Babel. Você tem que aprender isso. Pode ser quem for aqui dentro. Levantou uma conversa de Torre de Babel, Deus não está nesse negócio. Está com o dia contado aqui. Sabe por que eu te ensino isso? Porque eu estou há quase 5 anos sofrendo com isso. Acabava o culto, cafezinho, restaurante, pizzaria. Agora você quer ver quando Deus traz uma explicação, sim ou não? Abre em Atos 2. Olha que diferença. Olha só, nós falamos tanto da confusão. Agora nós vamos falar da explicação de Deus. Olha, Deus é Deus. Fala para quem está dela, Deus é Deus. Atos 2, verso 1. Agora você vai ler. Você vai ler agora. Atos 2. Está arriscado o mês inteiro você não ter lido a quantidade de versículos que você vai ler agora. Olha que vergonha. Atos 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha a diferença, gente. E logo todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua? Mudou, porque aqui não era uma torre de Babel, era a igreja de Cristo que estava nascendo. Você viu como é que mudou?
Agora Deus está pegando os idiomas e está transformando todos num só. Sabe qual é o idioma? Se você fala esse idioma aí, começa a falar ele agora. Esse idioma é o idioma que agrada a Deus. Está vendo? Continua lendo, ó. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Como que pode? Aqui tem um americano, aqui tem um alemão, aqui tem um brasileiro, e está todo mundo falando e eu estou entendendo cada um. Olha como é que mudou. Deus, em Gênesis, desceu para confundir línguas. Em Atos, o Espírito Santo desceu para explicar as línguas. Dá um aplauso a ele aí, ó. Aleluia! Olha o 9, ó. Partos e medas, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e as partes da Líbia junto ao Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar o quê? Das grandezas de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo só sabe falar das grandezas de Deus. Uma pessoa cheia de demônio só sabe falar das pequenez. Aqui, ó. Qual a sua fala? Qual a sua fala? O que você conversa? O que você, como Tite, fala muito, fala muito. Quem viu o Tite fazendo isso para o Filipão aí? Levanta. Então, fala muito. Eu agora estou para o Daniel assim, ele começa a falar um negócio, fala muito, eu e a Paulinha, fala muito, Daniel, ó, fala muito. Quando alguém não está cheio do Espírito Santo, começa a falar coisas para você, que ao invés de falar das grandezas, eles começam a diminuir. Aí você vira para ele e fala assim, ó, fala muito, ó. Dá uma treinada para quem está ao teu lado aí. Dá. Fala muito, ó. E se ele não fizer, é porque ele está pior do que eu penso. Versículo 12. Só leia isso aqui e nós vamos orar. Ó. Versículo 12. E todos se maravilhavam. As pessoas se maravilham quando ouvem as grandezas de Deus. O que espanta é quando as pessoas começam a ouvir podridão. Isso que espanta. E estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? Agora olha o 13, pelo amor de Deus. Outros zombavam dizendo, estão cheios de manguaça. Interessante que Eli fez isso com Ana, né? Interessante. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, também do meu Espírito sobre os meus servos. Tem algum servo aqui? Tem alguma serva aqui? Naqueles dias e profetizarão. Aleluia! Ah, pastor, acabou, não. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Para aí, pastor, não. Pedro continua pregando, e acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aplaudam a Ele. Aleluia!
Olha a diferença de quando Deus explica. Quando Deus explica, existe um propósito divino. Propósito divino. Quando Deus explica, existe um comando: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Deus explica, ao invés de ficarmos sem entender o que o outro diz, todos estão debaixo de uma mesma visão. Olha aí, ó, todos. Pergunta para quem está ao teu lado: você está nessa visão? Pergunta aí, pergunta para quem está ao teu lado. Eu estou vendo pessoas que não perguntaram. Pergunta aí. Eu estou vendo pessoas que não perguntaram ainda. Ó. Estou vendo pessoas, pergunta aí, você está nessa visão? Se ele não quis te perguntar, pode ser que ele esteja fora da visão. Olha só para você ver. Ô Smith, você está sozinho. Então eu vou perguntar, você está dentro da visão, Smith? Aí, glória a Deus. Smith estava sozinho, tinha para quem perguntar ali. Está entendendo isso? Quando Deus explica, vem um tempo de sinais e maravilhas sobre a nossa vida. Aquela salvação que você está orando vai chegar. Aquela bênção que você está procurando vai ser encontrado. Aquele milagre que você acha que não vai acontecer, vai acontecer. Ai, pastor, o que mais acontece quando Deus explica? Quando Deus explica, o Espírito dele é derramado na tua vida. O Espírito dele é o que traz vida. Sabe o que eu tenho? Hoje eu tenho vida. Antigamente eu vivia. Hoje eu tenho vida. É diferente. Viver. Não tem um ditado: para viver basta estar vivo? Para mim não. Para viver basta viver com Cristo. É diferente. Porque o Espírito de Deus foi derramado. Eu não consigo mais viver longe do Espírito Santo. Eu não consigo mais me imaginar. Às vezes eu e a Alessandra, a gente fica falando: como é que seria a nossa vida? Um dia eu conversando com ela de noite, e aí a gente falou assim: como é que seria a nossa vida sem Jesus? Aí deu um nó na garganta assim, ela ficou quieta, eu fiquei quieta. E eu dei uma disfarçada e a lágrima escorria. Eu dizia: meu Deus, talvez eu não estivesse aqui hoje. Talvez eu estivesse divorciado. Talvez eu estivesse nas drogas. Talvez eu estivesse vivendo de aparência. Talvez eu tivesse filhos rebeldes. Feche seus olhos, feche. Começa a ver uma vida sem Jesus. Você voltando para os bares. Você pegando o seu salário, tirando parte para comprar cocaína, maconha, uísque. Você pegando dinheiro, pegando um amante, indo para o motel. Domingo você bebendo o dia inteiro e dormindo direto até na segunda-feira. Você brigando. Você estragando o aniversário porque você bebeu demais. Você batendo na sua mulher. Sua mulher falando que você é um safado, que você não presta, que você não põe comida em casa. Oh Deus. Oh Deus, eu não tenho mais a mínima estrutura de viver nessa terra sem o Senhor. Eu não sobreviveria uma semana, Jesus, se um dia eu te abandonasse. Eu não teria uma palavra, Deus, uma palavra de vida para alguém. Eu não seria um referencial para meus filhos. Eu não seria fiel à minha esposa.
eu não seria íntegro. Lembra? Pensa nisso. Isso faz você valorizar Jesus. Foi lá que Ele te tirou. Foi lá daquela torre de Babel que Ele te tirou. Da crise, da falência, da enfermidade, da confusão. E você está bonitinho, arrumadinho, sentadinho, cheirosinho na casa de Deus. Você não pode abrir mão disso. Abre suas mãos, abre. A torre de Babel era para ir para o céu. Tem muita gente pensando que vai para o céu. Ah, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Todo mundo é filho de Deus. Só vai para o céu quem tem Jesus. Só vai para o céu quem tem compromisso com Ele. Sinto muito. Abre suas mãos, Pai. No nome do Senhor Jesus. A começar pelas crianças, Deus. Derrama o Teu Espírito sobre elas. Vai para os pais, para os jovens, para os adultos. Livra-nos do laço do passarinheiro. Livra-nos da maldição do passado que nos afligia, que nos assolava. Nos explica os projetos que o Senhor quer que a gente faça. O Senhor é Senhor da nossa vida. Traz paz para a nossa casa. Traz paz. Tu és o príncipe da paz. Tu és o príncipe da paz. Que hoje, quando você chegar na tua casa, quem vai abrir a porta é Jesus para você. Quem vai servir o banquete é Jesus. Quem sabe hoje você vai chegar na tua casa, vai dar as mãos para tua família e vai dizer obrigado, Jesus, porque você está na minha casa. Aqui não é Torre de Babel, não. Aqui é Atos 2. Ô Espírito Santo, cura pessoas aqui, cura. Nós já pregamos. Pessoas estão sofrendo com coluna, pessoas estão sofrendo, que não dormem direito. Pessoas que estão à beira de uma depressão. Pessoas que estão com problema físico. Pessoas que estão com problema na alma. Espírito Santo, cura todos aqui hoje. Todos, todos, todos. Todos. Seja uma bolinha que apareceu, um nódulo, uma dor. Espírito Santo, sara todos os teus filhos aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Fica de pé. Cadê o louvor? Sabe umas coisas que eu tenho aprendido, gente? Vamos levar as coisas de Deus a sério. Sério. Não é levar as coisas de Deus avacalhada. É levar as coisas de Deus a sério. Deus, se Ele nos quisesse no inferno, Ele já teria nos lançado. Você já para para pensar nisso. Se Deus quisesse nos ver no inferno, era moleza. Mas Ele quer nos ver no céu. Ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não quer ver a gente no inferno, não. Ele quer ver a gente no céu.
Ele falou: olha, aqui, quando vocês chegarem, eu vou enxugar todas as lágrimas de vocês. Ele, um a um. Ele não falou que vai mandar um anjo. Eu fico imaginando como que Jesus, ele falou que vai fazer. Não deixe os projetos do diabo de confundir a sua vida, de trazer confusão para a tua casa, falarem mais alto do que os projetos de paz para nos dar o fim que esperamos do Deus que você serve. Deus é Deus, Ele é o Senhor. Você crê nisso ou não? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Fale com Deus. Jesus, meu guia é amigo e Bem, a mensagem se encerra, mas Deus não acaba. Deus quer continuar agindo na tua vida. E com isso eu quero fazer uma oração. Eu quero abençoar você. Olhe comigo. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu profeticamente declaro toda sorte de bênção sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus salvação, prosperidade, cura, restauração, em nome de Jesus. E que Deus seja cada vez mais presente na tua vida e em tua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Querendo, temos outras mensagens. Ligue 0 operadora 12 3143 3521. Deus te abençoe, Deus seja abundante em tua vida e continue até o último dia com Cristo.